Um olá muito especial a todos aqueles que estão acompanhando esses vídeos com temas catequéticos, organizados de uma maneira bastante específica também, especialmente visando os mais jovens, adultos já quase, numa catequese mais motivadora no sentido de especulação, para que cada um possa realmente buscar mais através daquelas fontes primordiais da catequese para um católico, ou seja, a Bíblia, o catecismo e os escritos da igreja, os documentos, a tradição, aqueles escritos que revelam, que guardam a tradição da igreja, porque esta na verdade é a fonte para nós cristãos, essas três coisas: Bíblia, magistério, que para nós se expressa no catecismo da Igreja Católica, e a tradição. Enfim, nesse vídeo falo sobre a Santíssima Trindade. Santíssima Trindade, que é o nosso sexto tema, não necessariamente o sexto vídeo, né? Porque tem vídeos que temas que geralmente divido em dois assuntos, em dois vídeos, para que os vídeos não fiquem demasiadamente muito longos. Mas a Santíssima Trindade, ela é vista como, por alguns que especialmente são contrários às vezes à Igreja, é vista como algo que foi inventado pela Igreja Católica. Bom, não é bem assim. Não foi inventado pela Igreja Católica. A Santíssima Trindade é uma revelação do próprio Deus. E é preciso sempre deixar isso muito claro. O segredo divino mais importante da fé que Jesus Cristo nos revelou é o mistério da Santíssima Trindade. Jesus falou de seu Pai, que é Deus, do Espírito Santo, que também é Deus, e afirmou que ele e o Pai são uma mesma coisa. Ou seja, se são uma mesma coisa, conforme o Evangelho de João 10, versículo 30, e os dois, sendo uma mesma coisa, são Deus. Não podem ser a mesma coisa se não forem de igual substância. Porque é o Filho de natureza divina, ainda que sendo três pessoas realmente distintas. Então, ele revelou que o Pai é Deus, que o Espírito Santo é Deus, e ele mesmo disse que ele, como Filho, é igual ao Pai, de mesma natureza, de mesma substância. Então, três pessoas. E um único Deus. Porque não podem existir três deuses. Como já foi falado, como falei já em outro vídeo anterior. Que Deus é um em essência e trino em pessoas é a revelação da sua vida íntima, da vida íntima de Deus, maior e mais profundo de todos os mistérios, além de ser o mistério fundamental de nossa fé e de nossa vida cristã. Temos de procurar conhecê-lo e vivê-lo, conhecer e viver esse mistério. E é aí que eu lembro de algo interessante que uma vez aprendi. A gente sempre está aprendendo alguma coisa, escutando outras pessoas. É uma coisa muito simples, até quase banal, mas que nos ajuda também a complementar este conhecimento sobre o mistério divino, trinitário, quando se fala dele. Quando se fala em mistério da Trindade, não se está falando de problema da Trindade, porque como se faz na escola, né? Um professor chama um aluno até a lousa, até o quadro negro, para responder ou tentar resolver um problema matemático, não um mistério matemático. O problema, ele tem uma solução. O mistério, ele não tem solução. Então nós apenas contemplamos o mistério. Chegamos ao conhecimento deste mistério, mas não temos conhecimento. Então, quando se fala em mistério, se está falando de algo que dificilmente, muito provavelmente, nunca haverá uma solução. Não se está falando de um problema. Um problema, ele é um problema agora, mas que tem uma solução. Só não encontrei no momento, mas ainda tem solução.
Quando se fala da Trindade, se fala em mistério. Por isso o que nós fazemos em relação à Trindade é conhecer, é admirar, é contemplar este mistério trinitário, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas distintas, mas um único Deus. Que é um Deus em essência e trino, nós já temos conhecimento a partir do Evangelho. Então, como cristãos, procuramos, contemplando o Evangelho, contemplando a Sagrada Escritura, contemplar agora o mistério que nos é revelado. O credo, ou o símbolo, na verdade, o símbolo de fé que nós temos, é a explicação do mistério trinitário. Nós acabamos de falar sobre isso, né? Nos vídeos passados, acabamos de falar sobre a profissão de fé, e ela, como mostrei no Catecismo, é dividida em 3 capítulos. Creio no Pai, creio em Deus Pai, creio em Deus Filho e creio em Deus Espírito Santo. Trindade, olha aqui. A Trindade, que é expressa, que é explicada de maneira catequética no credo, na profissão de fé que fazemos. O que Deus é e o que fez por suas criaturas ao criá-las, ao redimi-las e ao santificá-las. Então, no credo temos isto, né? O mistério da Trindade, ou seja, o que Deus é, o que Deus fez por suas criaturas ao criá-las, ao redimi-las e ao santificá-las. E isso é a ação do Deus Trindade. Essas ações. É uma única ação do Deus Trindade. Nunca poderemos compreender os mistérios. Como falei antes, mistério é diferente de problema. Porque nós somos limitados e esses mistérios nos superam. Superam nossa capacidade mental. Sem dúvida, temos de tentar conhecê-los cada vez melhor, para que nossa fé seja firme e operativa. Firme e operativa, conhecendo este mistério. O mistério da Santíssima Trindade consiste em que em Deus há uma única essência, mas 3 pessoas distintas. Um único Deus, 3 pessoas. Então temos o Pai, temos o Filho, temos o Espírito Santo. Por isso que quando fazemos o sinal da cruz sobre nós traçamos da seguinte maneira: em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ou seja, fazemos o sinal em nome de 3 pessoas distintas, cada uma das quais é Deus, sem ser 3 deuses. Isso que é importante lembrar e frisar, na verdade. Mas é um único e só Deus. Como disse, se trata de um mistério. Não estamos falando de um tema poético. Estamos falando de um mistério divino que apenas foi nos revelado que existe, mas que não nos foi explicado. Até porque nossa capacidade intelectual seria talvez insuficiente para compreender isto. Podemos comparar este mistério trinitário como o Sol. O Sol está no céu e produz luz e calor. A luz e o calor são distintos do Sol. A Trindade é algo parecido. O Filho e o Espírito Santo são iguais em natureza ao Pai, mas são um só Deus. Creio que dá para mais ou menos captar esse exemplo. O Filho e o Espírito Santo são iguais em natureza ao Pai, mas são um só Deus com Ele. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. 3 pessoas em um único Deus. Diz o Papa Emérito Bento XVI, abre aspas, ele nos revelou que Deus é amor não na unidade de uma só pessoa,
mas na trindade de uma só substância. Tem um outro santo que agora me foge a memória, quem é, que disse que falar da trindade como falar de Maria Santíssima é tão poético quanto teológico, porque nos faz compreender que o valor dos termos e das palavras que usamos quando falamos de trindade tem muito mais valor quando falamos corretamente e atribuímos corretamente a ela. Disto consideramos que Deus não vive em uma esplêndida solidão. Pelo contrário, é fonte inesgotável de vida que incessantemente se entrega e comunica-se. Podemos intuir isso, de certa forma, ao observar tanto o macro-universo, nossa Terra, os planetas, as estrelas, as galáxias, enfim, tudo o que existe no vasto universo, como o micro-universo. As células, os átomos, as partículas elementares, em tudo que existe, encontra-se impresso, em certo sentido, o nome da Santíssima Trindade. A salvação é obra da Trindade. Todas as coisas criadas, elas foram feitas por Deus. O Deus Uno, o Deus Trino. Deus criou o mundo, ainda que a criação seja atribuída ao Pai. Deus realizou a redenção, ainda que a segunda pessoa, só ela, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, o Filho, se fez homem e morreu na cruz. Deus nos santifica, ainda que a santificação seja atribuída ao Espírito Santo. Assim, pois, quando agradecemos a Deus tudo o que fez por nós, temos de agradecer a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo, por ser um só Deus. Existe um vestígio da Trindade divina em nós, no ser humano. Diz São Tomás de Aquino, as processões das pessoas divinas são consideradas segundo os atos do intelecto e da vontade, porque o Filho procede como palavra do intelecto e o Espírito Santo como amor da vontade. E isso é importante lembrar. Portanto, as criaturas dotadas de razão, que têm intelecto e vontade, nelas encontra-se uma representação da Trindade Divina por conta desta capacidade interior. A maneira de imagem, na medida em que se encontra nelas uma palavra que é concebida, através, partindo do intelecto, e um amor que procede da vontade. Nós falamos também, ao falar da Trindade, falamos em inabitação da Trindade na alma em estado de graça. O que seria isso? Ainda que não seja fácil de explicar, esta é uma verdade que nos enche de alegria ao saber que o homem que vive em estado de graça, ou seja, sem pecado mortal ou grave ou mortal em sua alma, é templo vivo da Santíssima Trindade. Conforme o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Desde o dia de nosso batismo, se não recusamos a Deus através do pecado mortal, vive em nossa alma Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Temos a Deus dentro de nós para nos santificar, para nos ajudar, para estar conosco porque nos ama, porque este Deus nos ama, o Uno e Trino. Podemos falar com a Trindade Beatíssima, a Santíssima Trindade, sabendo que nos escuta e atende nossas súplicas. Sabemos disto pela fé, e ainda que não o vejamos com esses nossos olhos
né, corporais, nem o sintamos com o nosso tato, é esta a verdade. Quando, na graça de Deus, somos templos vivos de Deus, quando estamos em graça. Então, esta inabitação da Trindade, ela é referente a este benefício, a esse mérito daquela alma que se encontra em graça. Ou seja, ser templo vivo da Santíssima Trindade. Por isso é tão importante tudo que já foi falado a respeito da graça, a respeito de evitar o pecado por qualquer coisa que seja. Evitar o pecado porque nos tira esse privilégio da inabitação da Santíssima Trindade em nossa alma. No céu veremos a Santíssima Trindade. E isso é algo espetacular para nós. Aqui na Terra sabemos que Deus está em nossa alma em estado de graça e que a vida cristã é uma luta constante para evitar o pecado que afeta esse estado de graça. Se formos fiéis e nos esforçamos por amar a Deus cada vez mais, Ele nos concederá a maior coisa que poderíamos desejar: vê-lo face a face. E não temos nem ideia do que significa isto. Não temos nem ideia do que significa estar face a face com Deus. Ou seja, estar diante dele tal como ele é. E não como apenas a nossa capacidade consegue conhecer através da fé e através da nossa meditação e contemplação da palavra de Deus. O grande prêmio do céu consiste em ver a Deus. Este é o grande prêmio. Contemplar, louvar, amar e gozar por toda a eternidade da Trindade Beatíssima. Toda a grandeza, toda a beleza, toda a bondade de Deus se volta sobre estas pobres criaturas que somos nós. No Monte Sinai, Moisés pediu para ver o rosto de Deus. Está na Sagrada Escritura. E o Senhor lhe respondeu que nenhum homem pode vê-lo sem morrer. Não obstante, no céu, a alma terá a possibilidade de ver o que Moisés quis ver na terra, a majestade de Deus. Aquele que Moisés quis ver, no céu teremos a possibilidade de ver face a face. Pela fé, damos-nos conta de que ser cristão é algo maravilhoso, espetacular. Deus nos ama de uma maneira incrível, incrível. Nos criou por amor, nos remiu de nossos pecados, morrendo por nós. Vive em nossa alma em estado de graça e nos preparou, se somos fiéis, um céu eterno. Nos deixou a Igreja e os sacramentos para que possamos facilmente saber o que temos que fazer e viver para sempre como bons cristãos, sendo cada vez mais santos, mas buscando essa perfeição conforme Ele nos indicou. Temos de corresponder a tanto amor de Deus por nós. E a vida cristã precisa ser um constante louvor a essa Trindade Santa que aqui agora falamos e que conhecemos pela fé e pela Igreja. Professamos nossa fé na Santíssima Trindade quando fazemos o sinal da cruz ou quando nos persignamos dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando rezamos o Glória, por exemplo, na Santa Missa, ou o Credo, também na Santa Missa, ou no terço, em outra oração particular, ou ao final da oração eucarística, temos de procurar rezar estas orações, louvores à Trindade, com fé viva e consciência do que estamos falando, de modo que toda a nossa vida seja um constante louvor a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. E a Trindade Santa passará de ser apenas uma ideia, apenas um conceito teológico, apenas um estudo
teológico para ser parte viva da nossa fé, como de fato deve ser e de fato é. Parte viva de nossa fé, porque está presente em tudo que um cristão verdadeiro, consciente daquilo que busca em Deus, busca no seguimento a Jesus Cristo, precisa para continuar sempre unido ao verdadeiro Deus, na sua essência, na sua forma, como se revelou até nós. Ou seja, um Deus único, verdadeiro, mas que se revela em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que possamos louvar a Deus, sempre nos lembrando da maravilhosa revelação que fez a nós, dessa maravilhosa revelação de amor, da sua vida íntima, da sua vida de verdadeira comunhão entre si, que se superabunda, ou seja, transborda e cai sobre nós.